Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, Jesus abençoe todos nós, aí nós que viemos aqui, né, para nos fortalecer espiritualmente, glória a Deus. Infelizmente o pastor Átila, né, teve um pequeno problema na sua voz, ele virou do Rio Grande do Sul, pregou ontem, ia pregar hoje de manhã na Caverna de Adulão e pregar hoje aqui, hoje por volta das 3 horas da tarde, mandou uma mensagem para ele, como é que está, pastor? Acabou que ele só não respondeu, não estava conseguindo nem entender. Enfim, perdeu a voz, não tinha como mesmo, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? E hoje de manhã, eu e minha esposa, nós estávamos estudando sobre o nosso estudo bíblico aí, né? E a gente tinha, basicamente, eu falei, Deus sabe todas as coisas, né? O que vai ser o estudo amanhã do nosso texto amanhã, vai ser a pregação de hoje. Então, assim, como eu estava estudando e Deus deu aquela, né? Falei, amém, vamos lá, né? Vamos lá. Sobre o lance aí de Moisés, falar a rocha ou bater na rocha, hein? Vamos ver, né? Como é que é essa explicação aí? O que sucedeu diante disso aí? Isso vai ser a leitura de manhã, né? Faz parte da leitura lá, e a gente estava discutindo tudo antes, falando como que, todo mundo que está participando da leitura aí, né, então assim, a gente viu que Levítico, né, Êxodo, Levítico e Números, né, a gente está vendo agora Números aí, depois dos 10 mandamentos aí que Deus falou com Moisés, a gente começou a perceber que Deus é muito rico em detalhes, né, tem que fazer assim, matou o boi certo, o carneiro certo, o pombo certo, tudo, o sangue, a gente começa a ver assim, tantos detalhes, mas tão minuciosos, né, que até chegar essa palavra de hoje aqui, para a gente entender assim, por que, né, que Moisés e Arão não entraram na terra prometida, é por causa dos detalhes, irmão, né, nós vamos ler isso amanhã aí, você vai ler, detalhes importantes que muitas vezes hoje, né, a gente vê hoje essa geração, e nós mesmos que estamos caminhando aí, muitas vezes, nós esquecemos dos princípios de Deus, né? Deus deu os 10 mandamentos ali, mas se você for, todo mundo estudou aqui, viu que teve mais mandamentos que ele colocou, porque o povo só ficava o coração duro, e murmurava, e xingava, e Deus dando ordem, e mais mandamento, e mais daqui, mais de lá, mesmo assim, o povo continua do mesmo jeito, e assim somos nós hoje, por causa do pecado. Então nós vemos que nós estamos conversando, lá atrás, nós cometemos os mesmos erros hoje, se a gente vacilar, né, cometemos os mesmos erros, cara, não mudou nada, o ser humano é a mesma pessoas, mesmas coisas, a diferença hoje é que a graça de Deus, né, como o pastor falou aqui, a misericórdia, o amor de Deus é conosco, né, como nós lemos na semana aqui, nós vemos que Deus engoliu o teu povo pela terra, né? Fez abrir a terra e engolir, porque vou acabar com todo mundo, porque esses aí é destruição. Eles vão entrar na terra de Canaã lá, vai trazer destruição, vai continuar semeando contenda, reclamação. Então, assim, todos nós aqui nós estamos estudando, então, assim, nós estamos bem ligados, né, diante do que vamos ministrar aqui hoje, aqui, amém? É bem isso, os detalhes de Deus para a nossa vida aí, que muitas vezes deixamos para lá, não vai dar nada não, Deus não está vendo não, Deus está tudo escrito lá, irmão, o telão da nossa vida lá na eternidade lá, se a gente não se arrependeu, muitas coisas vai ser muito bem colocada para nós aí, porque Ele é justiça também, né, mas vamos, né, abrir lá em Números capítulo 20, será a nossa leitura de amanhã aí também, né, faz parte da leitura aí, mas é os detalhes dessa parte aí de Moisés, né, fala a pedra ou bata na pedra, né, mesmo assim o milagre aconteceu, né, aconteceu, mas lá no fundo Deus ficou muito triste, cara, e tirou uma bênção tão grande da vida de Moisés e Arão, e muitas vezes acontece na nossa vida também, né, que Deus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 11 aí, desculpa, é números, e tanto, né, é o
os três aí. Vamos lá. Tá quase saindo dessa parte aí, né? Vamos sair. Você viu que andou rápido na leitura, né? Já foi porcentagem da Bíblia, hein? Rapidão. Até o final do ano ainda vamos ler tudo aí e aprender mais. Lembrando que é muita informação, é muita riqueza de detalhe, né? Ainda bem que Jesus veio na cruz por nós. Senão nós seríamos engolidos hoje. Nem estaríamos aqui para estar falando isso, não é verdade? Por causa nós lutamos contra o pecado aí para agradar a Deus. Mas vamos ver essa mensagem aqui hoje, que fala assim, Números capítulo 20, do 1 ao 11. Só ver a hora aqui para nós acelerar aqui, não perder. Beleza, 6 horas, 7 horas, bora. Fala assim, Números capítulo 20, né? No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Gades. Ali Míriam morreu e foi sepultada. E naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. E eles diziam, terá sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Porque você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo não há água para beber. Versículo 6. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada, né? Ali se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. Versículo 7, e o Senhor disse a Moisés, pega o bastão, né, o cajado que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles dê a ordem à rocha, e dela sairá água, e assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor, né? E Moisés e Arão reuniram todo o povo na frente da rocha, e Moisés disse, agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? E Moisés levantou a mão, e bateu na rocha 2 vezes, com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Amém? E aí tá bom. Depois nós continuamos aí. Glória a Deus, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O pregador não pôde estar aqui hoje. Eis-me aqui, Senhor. A mensagem que o Senhor falou ao meu coração, que possa, Senhor, tocar todos os corações de todos que estão aqui, de todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem aí na internet, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar nos nossos corações, ministrar, nos fortalecer, trazer cura, libertação, abrir os nossos olhos espirituais diante da vontade do Senhor e não a nossa vontade. Senhor, nos dê compreensão dessa mensagem nessa noite. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Então, como confiar em Deus? Né? Essa é uma pergunta até meio estranha. Como confiar? Confiando, vindo na igreja, adorando a Deus, caminhando, buscando o Senhor. Beleza. E nós vemos aqui, né, no Números capítulo 20, que mais uma vez o povo reclamou contra Moisés e Arão por causa da falta de água e por falta de comida, né? E nós começamos a meditar. Quanto tempo se passou depois que eles saíram lá do Egito, né? Se passaram muitos anos aí, basicamente 40 anos, essa situação que Moisés estava vivendo com o povo ali no deserto. Reclamação, murmuração, adoração a outros deuses, né? Moisés colocou os 10 mandamentos, nós lemos também, colocou outras leis e foi colocando e dando ordem e mostrando, colocou pessoas para estar ajudando ele ali em cima da lei, e mesmo assim nós vemos aqui o povo sempre reclamando, geral, né? Desde que saíram do Egito.
né? Um povo bem problemático. E nós sabemos que nós também somos assim às vezes. Quando nós afastamos de Cristo, quando nós, deixamos o pecado estar na nossa vida, é assim que nós somos, irmãos. Né? Porque quando nós estamos em Cristo, nós não tornamos que outra pessoa. Outra pessoa. Quando está no mundo, é loucura isso aqui não existe. Não faz sentido. É loucura de vocês são doidos. É que nós vemos aí, quando nós falamos para algumas pessoas aí. Então, reclamação, murmuração e a rebeldia era algo ali constante na vida de Arão, na vida de Moisés. E eles foram ali 40 anos ali, com essa briga. Todo dia a mesma coisa, nada mudava. Né? Deus aparecia lá, fazia o milagre acontecer, mandava comida, mandava carne do céu, fazia sempre as coisas acontecer. Nós vemos aqui, nós estamos estudando a mesma coisa. E Deus sempre mostrando o poder dele. Aí você fala, pastor, como que o povo não vai confiar? Mas gente, Deus aparece aqui, começa a mandar dinheiro para nós aqui. Nos abençoa conforme as nossas necessidades aqui, vou suprir. Aí passam uns dias, acaba o dinheiro, e a gente começa a reclamar para Deus, e Deus nos abençoa. Eu queria estar lá no mundo de volta lá, porque lá eu tinha tudo. E começa aquela mesma murmuração. E isso mostra o quê? Uma insegurança muito grande, porque os 40 anos ali, Moisés, né, vamos voltar bem lá atrás, né, antes dos 40 anos. Quando Moisés apareceu e falou para Faraó, e mandou aquelas tantas de praga lá, irmão, aquilo ali já foi algo bem brutal, que o povo realmente viu que Deus estava com quem? Com Moisés. Ele estava falando sério. Né? Depois viram lá o Faraó sendo engolido pelo mar, seus cavaleiros, todo o seu exército ali. Foram para sentido aí o deserto. E continua a mesma história. As mesmas coisas. Deus vem, abençoa, passa um tempo e começa a reclamação. E Deus vem, abençoa, e Deus abençoa, e continua a mesma coisa, assim foi. Até chegar aqui em Números capítulo 20. Né? E nós vemos aqui que Moisés parecia já estar meio que... Moisés estava cansado já, gente. Moisés já estava de saco cheio, já estava injuriado. Porque nós vemos aqui o que vai acontecer nesse capítulo aqui. Todo mundo já sabe, mas só para a gente lembrar aqui, a parte comportamental do ser humano. Já estava 40 anos ali guiando aquele povo ali, Deus fazendo milagre. Né? E as mesmas situações de sempre. Israelitas, vendo Deus, fazendo os milagres, não ficavam satisfeitos. Não aprenderam em 40 anos a confiar em Deus. Deus cuidando deles lá. Eu tenho uma terra prometida para vocês, a Nova Canaã ali, ó. Né? E nós vemos aí que Josué e Caleb, né, foram os espias. Todo mundo leu, amém? Foram lá dar uma olhada na terra. Lá tem tudo de bom. Né? Mas precisa acontecer uma guerra, né, para gente dominar aquele povo lá, mas Deus está com a gente. Ele vai vencer todos que estão lá, nossos inimigos. Essa terra é para nós, não para eles. Os inimigos de Deus tomaram conta, tinha até gigante lá. Mas não vamos derrotar ele, Deus estará conosco, vamos derrotar todos. E mesmo assim, galera, nós vemos aí o povo reclamando, xingando, brigando, Moisés mostrando, e Deus ali endurecendo o coração daquela galera ali. Porque Deus tinha um propósito na vida de todos ali. Mas nem todos aceitaram o propósito. E a mesma coisa hoje. Nem todo mundo que aceitou o propósito de Cristo na cruz, de negar suas vontades para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes o pecado vem a reclamação, vem a murmuração, vem a rebeldia. Nós vemos tantas coisas hoje aí, e tantas coisas loucas, né? E Deus não faz nada porque Jesus veio na cruz por todos nós, senão nem nós estaríamos aqui hoje, não é verdade? Porque é muito problema, irmão. Né? Tudo em volta de nós aqui está contra nós. E até quando nós iríamos aguentar? Não é verdade? Então, assim, né? Já tinham se passado 40 anos, já tinham saído do Egito. Né? E nós vemos hoje aqui, muitos querem voltar para trás. Muitos estão na caminhada com Cristo aí. Porque nós vemos aí com tanta tecnologia, com tantas coisas avançadas, com tantas coisas que nos atraem. Se nós não tivermos a nossa convicção em dia, irmão, nós somos atraídos, cara. É muita coisa legal, é muita coisa mesmo.
né? Muitas vezes nós estamos no nosso quadrado, mas o mundo é mau, irmão. O mundo é destruidor. As pessoas são ruins, mas ruins mesmo. Tanta pessoa que passou no meu caminho no meu secular, pessoas ruins, cara, que querem o seu mal, que invejam de você, até o jeito de você falar. Se você não ri, cara fechado, o que é isso, inveja? Mas é sim um mundo, na verdade, desde que aconteceu todas essas coisas aí. E muitas vezes, muitos cristãos querem voltar para trás. Porque vê o mundo ostentando, buscando, tendo tudo e não tendo nada, mas esse é o caminho nosso, irmão. Né? Mas nós sabemos que Deus sempre vai nos dar conforme as nossas necessidades. O problema é a mesma situação, é confiar em Deus em cima disso. Eu queria ter uma vida financeira melhor, eu queria ter um trabalho melhor, eu queria ter minha casa, meu carro, meu apartamento, minhas coisas, minhas contas, beleza. Se for da vontade de Deus, assim será. Se isso não for seu tesouro, porque o nosso tesouro tem que ser Jesus Cristo, amém? É o único que nos leva à vida eterna com Deus. Se nós estamos apegados a Ele, lógico que como filhos obedientes, Ele vai nos abençoar, amém? Não fugindo muito da palavra, Ele vai abençoar. E vai abençoar, irmão, porque nós temos um compromisso, não tem como Ele nos abençoar. Só que é aquela mesma situação que ou confiamos ou não confiamos, ou acreditamos nas escrituras sagradas, ou não acreditamos, senão, cara, nunca veremos o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. E nós vemos que desde lá de trás, Deus sempre abençoa o seu povo, sempre abençoa, cara. Só que nós vemos hoje, no século XXI, as pessoas querem ver para crer, elas querem a bênção para depois seguir a Deus. Mas nós sabemos que nós apegamos às coisas materiais, sim, apegamos. É bom, é gostoso. E quando apegamos a Deus, é uma renúncia. Nós sabemos que se Jesus foi perseguido, seremos perseguidos também. E tem um lado espiritual da coisa aí. Não será fácil caminhar com Cristo. Seremos perseguidos mesmo, em todos os sentidos físicos e espirituais. Então, né, precisamos entender nessa noite aqui, que com Jesus, é como eu falei, nós nos tornamos uma nova pessoa, nós temos uma nova vida. Então, aceitar Jesus, cara, né? Não podemos ter saudade das velhas práticas. O que ficou para trás, ficou para trás. Se tornamos uma outra pessoa, agora o quê? É ler a palavra que nós estamos fazendo aqui, na verdade, está sendo muito legal. É vir à igreja adorar a Deus, ouvir a mensagem, temos comunhão, fazemos a obra do Senhor, né? Esse agora é. E sabemos que fazer isso é difícil, porque nos tornamos inimigos de Satanás. E se estamos aqui, essa porta está aberta, alguém vai ouvir, alguém vai querer entrar aqui. Esse lugar aqui vai ser abençoado. Amém? O inimigo tem que correr dessa região aqui. Porque nós estamos aqui com um propósito do Senhor, fazendo o quê? A vontade de Deus. Então, irmão, muitas vezes as pessoas querem voltar para o mundo. O que falta para essas pessoas aí se firmar? Eu estava conversando com o pastor antes, agora há pouco, antes do culto aqui. O que falta muitas vezes para a pessoa se firmar, a palavra se chama o quê? Libertação. Amém? Aceitou Jesus, está tudo certo, mas e seu passado aí? Que muitas vezes você abriu um monte de legalidade, né? Falamos de legalidade aqui para o demônio. E muitas vezes ele tem um passe livre na tua vida aí, cara. E muitas vezes precisa o quê? De libertação. Precisa se lhe falar, Deus, me liberta disso. Né? Lembra lá do, né? Hoje mudou o nome, não sei de recuperação, hoje tem um nome, até esqueci. Isso, unidade terapêutica. As pessoas vão lá para quê? Tem um vício, precisa se livrar das drogas, do álcool, muitos, né? Tem um hábito de roubar ali, precisam ser tratados, enfim, várias coisas aí. Elas vão para ali, cara, porque aquilo já domina a vida dela. E muitas vezes o cara aceita Jesus Cristo, e muita coisa ainda domina a vida dele ali, ele fica ali, só que é bombardeado, porque nós sabemos como o mundo espiritual é brutal, cara. Nós estamos na luz, mas o diabo tem um passe livre na nossa vida aí. Você se batizou, você quer se tornar uma nova pessoa, mas você teve um passado brutal muitas vezes aí, que abriu muita legalidade, né? E se nós voltarmos lá, né, o maior apóstolo, Paulo, né? Nós vemos aqui que muitos acham que apóstolo, ele caiu do cavalo ali, literalmente já começou a pregar a palavra, ele foi lá, não, irmão, demorou anos, é mais ou menos 13 anos aí, né? O estudo que o pessoal da teologia fala, 13 anos após ele cair do cavalo, que ele começou a pregar para valer,
né? Então ele tinha mais ou menos, né? É mais ou menos, gente, 40 e poucos anos, né? Por aí. Uns 28 mais ou menos ali, ele caiu do cavalo ali. Então assim, e dali até ficar velho, o cara trabalhou, viu? Então assim, é muita. Não é que foi assim. Ele tinha um estudo, ele sabia. Só que foi o quê? Parece que ele foi pro deserto, ficou lá quietinho, se moldando, se libertando, Deus trabalhando, tratando a vida dele. Aí falou, agora eu estou pronto. Agora eu vou. E nós vemos que ele foi, amém? Ele foi, cara, ele foi mesmo. De corpo, alma e espírito se entregou ali, ó. O tempo que eu perdi agora vai ser para salvar a vida. E nós vemos o quê? Ele passou uns perrengues, eu já preguei isso aqui. Brabo, quase morreu. Mas ele continuou, porque Deus estava com ele, irmão. Era o propósito daquilo acontecer na vida dele. Então, é isso que nós temos que entender, né? Saindo um pouquinho lá do êxodo, do número, mas nós vamos voltar lá, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, só para a gente entender aqui sobre comportamentos. Por que que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Deus estava abençoando aquele povo lá o tempo todo. Moisés ajoelhava lá, via um poder tão grande que todo mundo via ali Deus, e mesmo assim continuavam reclamando, xingando, brigando, se rebelando ali contra Moisés e Arão, né? Muitos querem um milagre, irmão, né? Mas não querem servir a Deus. É que nós vemos hoje aí, muitos querem um milagre. Você que está assistindo a sua casa aí, talvez você esteja na situação, mas servir a Deus é para poucos, é renúncia, deixar tudo para lá, se tornar uma outra pessoa. E isso requer uma grande mudança na nossa vida aí, que não é fácil. Talvez você vai ser moldado durante muitos anos aí, para que a obra de Deus seja perfeita na tua vida aí, em nome de Jesus. Então, servir a Deus significa viver o quê? Pela fé. É que nós estamos falando aqui nessa noite. O povo ali não teve fé, cara. Eles viam o milagre ali, mas parece que eles estavam a cabeça ainda lá no Egito. Que Deus é esse? E quando estava com a barriga cheia, estava bem. E quando estava matando o sacerdote, estava bem. E quando estava aquela nuvem ali de dia tampando o sol, estava bem. E à noite a nuvem tampando o frio, estava tudo bem. Mas quando passava, eles trocavam de cidades, ali, nós vemos ali que os comportamentos voltavam. Os pensamentos lá, parece que um demônio entrava nos caras lá, os caras se rebelavam. Totalmente ali. Então, nós vemos falar sobre fé. Né? Lembrando, a fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Enfim, temos que acreditar, amém, no manual. Qual que é o manual? O manual nosso aqui é a Bíblia. Não tem outro manual. Esse é o nosso manual. O que está aqui, irmão, nós vemos se cumprir de gerações e gerações, já se passaram muito tempo. E vai se cumprindo, e nós vemos que o ser humano é o mesmo. Ele não muda. Nós estamos caminhando com Cristo, nós queremos ir para o céu, nós queremos nos tornar outra pessoa, mas muitos se acham, gostam do Evangelho, querem, e vão ali por um pouco momento ali, mas as atrações do mundo acabam, né, levando de volta aí, né, a comer lavagem, a comer tudo que é ruim, cara, e acha legal, é verdade? Então, o nosso manual de fé é a Bíblia, tudo está aqui, para nos fortalecer, para nos exortar, para nos trabalhar, para nos libertar. Então, voltando aqui ao versículo 3, né, do capítulo 20, fala o seguinte: eles diziam, teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus. Olha para você ver as ideias deles. O Senhor com os nossos companheiros, os israelitas. Então, assim, nós vemos aqui que eles continuam a reclamar, a murmurar contra ali Moisés, e Deus vendo tudo, né? E Deus, pela misericórdia, pela intercessão de Moisés, pela intercessão de Arão, sempre mandando, sempre fazendo, por mais que muitas vezes Deus ficava com muita raiva. Nós vemos os diálogos, né, entre os servos de Deus aqui. Eles, não, Deus, ajuda, tem misericórdia, eles vão mudar, eles vão, né? E somos pecadores, né, e precisamos obedecer a Deus. Como diz a palavra do Senhor, melhor obedecer do que sacrificar. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Esse é o nosso jargão aí do século 21. Porque lá atrás, Deus, nós vemos aí que ele ficou irado, quer saber, vou acabar com essa geração toda aí.
né? E foi mandando várias coisas aí que nós, se você já leu, peste, engoliu os homens, nós vamos ler daqui a pouco. Vamos voltar nesse capítulo aí. Então, o que acontece, irmão? Somos pecadores, ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. É a lei da semeadura. Voltando, saindo um pouquinho da palavra aqui em Efésios, você pode abrir aí, capítulo 6, rapidamente, porque a Bíblia não muda não, irmão, ela mesma, só que nós vamos entender aqui que ela vai ter um processo, e vai nos mostrando aqui tudo, em relação ao pecado, ao comportamento humano, você vê que não muda, e Deus vai trazer novas estratégias aí. E aqui em Efésios, capítulo 6, é só achar aqui. Efésios, não, desculpa, gente, é Gálatas. Isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8 e 9, que fala o seguinte. Vamos ler do 7 aí. Não se engane, Gálatas capítulo 6, versículo 7 até o 9. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que ela colherá. Versículo 8, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá vida eterna. Versículo 9, nós não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Até aí tá bom, é verdade? Então isso, irmão, é bem com o princípio bíblico da nossa vida, né? O que uma pessoa planta também será o que ela vai colher, né? Toda reação gera o quê? Uma reação. O que se planta na mesma proporção, também vai se colher na mesma proporção, né? Pois que o homem semear, isso também colherá. E aí? Ele vai além aqui. Quem semeia na vida do pecado, colherá o quê? Destruição. E quem semeia uma vida dedicada a Deus, colherá o quê? Uma vida eterna. E nós começamos a pegar aqui, basicamente, isso que estava acontecendo com o povo lá, no Velho Testamento. Basicamente é isso que estava acontecendo com eles. A destruição, irmãos. Amém? Estava ali com o povo, cara, o tempo todo. Deus dá a bênção, mas o povo estava colhendo o quê? Destruição. Por causa da sua rebeldia, por causa da sua astúcia, por causa de estar pensando lá no Egito, eu queria estar lá eu tinha tudo, e aqui é só problema, aqui eu tenho que ficar pedindo para Deus me dar água, para Deus me dar comida, eu tenho que ficar dependendo desses dois camaradas aí, ó, né? Isso tudo vocês leram aí, irmão, na Bíblia essa semana aí, ó, a rebeldia. E voltando lá para Números, né, falando sobre isso aí, o como plantar ele vai colher. E nós vemos aqui que eles estavam colhendo destruição o tempo todo. Deus já estava irado com isso, irmão. Imagina Moisés e Arão. Já estava cansado, 40 anos ali. E os caras dando volta. Viram a terra prometida lá, mas não conseguia. Né? Então, observando nossa leitura aí, diária, vimos que o povo, como eu falei, só colhe destruição. Vamos lá para Números capítulo 14. Volta lá atrás. Nós estamos lendo o número capítulo 20. Vamos voltar lá no 14. Você leu, né? Isso também, essa semana aí. Números capítulo 14, do 1 ao 10. Que o povo se revoltou ali contra Moisés. Por que o povo se revoltou contra Moisés? Porque não estava confiando em Deus, irmão. Ele estava falando ali as bênçãos, Deus abençoando. E mesmo assim nós vemos que o povo se levantou contra Moisés e Arão ali. Vamos ler novamente.
Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Versículo 2: todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão, disseram: seria melhor se estivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Porque será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. Versículo 4: diziam uns aos outros: vamos escolher um outro líder, e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante desse povo. Versículo 6: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, né? Dois dos líderes que haviam espionado, né, a terra, rasgaram as suas roupas e, em sinal de tristeza, versículo 7, disseram ao povo: a terra que fomos espiar, né, é muito boa mesmo. Versículo 8: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará daquela terra uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo daquela terra, nós venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Versículo 10 para acabar. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. E aí, galera? Né? Uma revolta aí brutal, né? Vamos escolher outro líder. Quero Moisés, Arão aqui, mais não. Bateram de frente ali contra uma liderança que Deus escolheu, né? O braço direito de Deus ali, né? Eles estavam com medo, né? Falou como é que a terra era, mas falou que tinha gigante lá, que tinha uns guerreiros lá. Eles preferiram entender o lado mal do que entender o lado que Deus estava com ele. E nós vemos aqui, irmãos, né? Josué e Caleb, os caras é guerreiro. Olha as palavras de motivação, não motivação, palavras de quê? De confiança em Deus. Aprenderam direitinho o que Moisés e Arão estavam fazendo ali, ó. Falando ao povo ali, aí deu ruim. Quase que eles mataram os dois a pedradas ali. Por falar do poder de Deus, por falar que Deus estava com eles, que eles iam vencer aqueles gigantes, que eles iam tomar aquela terra ali de bênção para a vida deles. Né? Moisés e Arão vendo aquela situação, como sempre, né? Ajoelhavam, oravam, e Deus vinha ali com o seu poder ali e acalmava o povo. E aí? Nós vemos aqui, cara, que simplesmente se levantaram contra as autoridades, querendo outro líder ali, para os levarem o quê? De volta lá para o Egito. Eles queriam voltar lá para o podrão lá, para a escravidão, que estavam cansados de Deus abençoá-los ali no deserto ali. Eles queriam um novo líder para guiá-los novamente, trazê-los de volta para lá. E nós vemos como é que é o pensamento humano, quando a gente se afasta de Deus ou não acredita nas suas palavras. Como estou falando de fé aqui, fé é certeza, é crer no Deus invisível. Se nós estamos falando que Deus está conosco aqui, se Deus está dando direção, nós temos que confiar, igreja. Se nós duvidarmos aqui, o inimigo coloca dúvida no nosso coração, é que nós estamos falando de legalidade. Se o cara não for liberto ali, abre uma grande dúvida ali, ele vira um bicho de destruição das coisas do Senhor. Né? E nós vemos aqui o que aconteceu. O povo ameaçou matar Josué e Caleb, porque estava dando palavras ali de ânimo e coragem para eles, porque eles estavam com o coração lá atrás ainda, desejando as coisas lá, não estavam agradando ele das coisas de Deus ali, estavam com medo dos gigantes, os cananeus, heteus, heveus, e vai nos consumir. Esse povo lá é perigoso, tentando atrapalhar o quê? Os planos de Deus para a vida ali dos israelitas ali, que Deus escolheu como nação, em nome de Jesus, né? E mais uma vez ali, Deus teve misericórdia, acalmou a galera ali, e as coisas foi caminhando, né? Então Josué e Caleb eram líderes ali, usados por Deus para o quê? Abençoar o povo. Foram o quê? Rejeitados, não aceitaram,
Deus estava falando no coração dele ali. E nós, né, mais uma coisa para a gente observar. Eles estavam aprendendo, cara. Lá na frente nós sabemos o que vai acontecer. Eles vão liderar lá, né, a entrada ali na nova terra que Deus prometeu para o povo ali, para a nova geração ali. Então, no versículo 10 aí, né, como já falei aqui, o povo ameaçou os servos de Deus, cara, matá-los, cara. Para a gente ver como é que o pecado, ele destrói. Isso que eu estou falando aqui, só houve o quê? Destruição no coração do povo. Quanto mais Deus abençoava, mais Deus movia ali na tenda, com a arca da aliança ali, mais eles ficavam com raiva, mas eles não queriam. Tinha algo ali que precisava o quê? Ser libertos, né? E nós vemos aí o versículo 11, né? Eu não li ele, vamos ler agora aí, capítulo 14. O que Deus falou para Moisés? Até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Versículo 12, vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os seus descendentes de você, sejam um povo maior e mais forte do que eles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Até aí. O que aconteceu ali? Deus mandou epidemia, irmão, matou um bocado ali, viu? Todos que se rebelaram, Deus exterminou, adoeceu e morreu. Essa geração não vai entrar lá, os caras não creram e estão tentando atrapalhar meus planos aqui. A Deus, por isso que muitas vezes, nós vemos aí o pessoal, os ateus, algumas pessoas aí, Deus era muito ruim, irmão. Deus sempre abençoando e os caras tentando atrapalhar. Deus tinha que mostrar alguma coisa ali, cara. Chegou um ponto aí que perdeu a paciência, quer saber? Esses aí vão adoecer, vão sair deste mundo aqui, vão para o mundo dos mortos, doentes. Eu estou abençoando, eu estou fazendo acontecer, mesmo assim eles não creem. Isso é o ser humano, irmão, isso somos nós, por causa do pecado. Talvez você está em casa ouvindo essa mensagem aí. Sem Jesus não somos assim, cara. E haverá uma grande destruição, porque o que a gente plantar, a gente vai colher. E se nós plantarmos na nossa carne, será uma grande destruição. E se nós plantarmos a vida com Jesus, cara, teremos a salvação eterna aí. Não será fácil, mas vamos ver o melhor de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já estamos aí indo para o final. E podemos abrir Números também, capítulo 16. Rapidamente aqui. Você também leu isso hoje, né? Até hoje. Do versículo 1, versículo 5, vamos ler o resto picado, eu falo para vocês. É mais uma coisa que aconteceu ali, né? Fala a revolta de Corá. Mais uma situação que isso aconteceu, e nós vemos aqui, Deus fez tudo o que fez, mandou uma doença ali, mesmo assim o povo continuou da mesma forma. Números capítulo 16, que fala o seguinte, do 1 ao 5. Corá, filho de Izar, do grupo das famílias dos levitas de Coate, ele era um levita, né? Teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com três homens da tribo de Ruben, e dois deles eram filhos de Eliabe, né? E se chamava Datã, de Abirão, e o outro era um filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas, né, de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor, e cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles, né? Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Versículo 4. E quando Moisés ouviu isso, né, mais uma vez se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e disse o seguinte a Corá e todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem não foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até esse altar aquele quem ele escolher. Até aí está tudo bem, galera. Nós vimos mais uma vez, cara, houve uma rebelião ali, irmão, uma rebelião terrível. Agora os caras já falaram assim: não, todos nós somos de Deus, nós não precisamos de líderes não.
né? Nós podemos tomar nossas decisões aqui. Olha fulano, olha cicrano, chamou os 200 e poucos guerreiros lá, pessoas lá que lideravam, estão conosco aqui. Não precisamos de ninguém mandar em nós, não. Não precisamos de você ficar invocando Deus em não. E bateram de frente de novo ali contra Moisés, cara. Na cara dura. E Moisés orou. Então amanhã nós vamos ver o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer. Né? É o que eu estou falando aqui hoje nessa noite. A dureza do coração vê uma grande destruição por causa do pecado. Os caras usou o nome de Deus. Nós precisamos de líder, nós temos Deus. Nós podemos ser nossos guias. De onde que tiraram isso, irmão? Que loucura bater de frente com Deus. E nós vamos lá no versículo 14, que fala o seguinte: na verdade, você, né, não nos trouxe para a terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos, né? Só continuando aí, eles disseram que enganaram eles. Eles foram lá, viram a terra, era uma longa caminhada, né? Todo esse tempo aí, mas eles achou, você está enganando nós, você quer nos matar lá, não é verdade? Vamos continuar aí, versículo 25, até o 33 para acabar aí, que fala o seguinte: aí Moisés saiu junto com os líderes do povo e foi para onde estava Datã e Abirão. 26, Moisés disse ao povo: afaste das barracas desses homens maus e não toquem nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. 27, aí o povo se afastou das barracas de Corá e Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada das suas barracas, com suas mulheres e filhos. 28, então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso aqui. Fiz todas as coisas porque o Senhor mandou. Versículo 29, se estes homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente, com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. Versículo 31 para acabar. Né? E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles, e os engoliu com suas famílias, junto com todos os seus seguidores de Corá, e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles todos que possuíam a terra, e os cobriu, e eles desapareceram. Ai, galera, então é isso aí, pessoal. Você que está em casa aí, simplesmente Deus mostrou que Ele é Deus. Se Ele prometeu alguma coisa, nós temos que acreditar. Se nós estamos aqui hoje, Jesus falou que Ele vai voltar, que tem céus e terras para nós, uma nova vida. Teremos corpos transformados. E muitas vezes nós duvidamos: Jesus vai voltar, não vai voltar, está demorando, nada acontece. É da mesma situação, cara. E nós vemos aqui que foi uma grande rebelião contra os planos de Deus. E Deus, diante da oração de Moisés ali, Deus engoliu todos, irmãos. Acabou com todos ali, foi muita gente. Engoliu, e todo mundo viu ali mais uma vez que Deus não é Deus de confusão, que Deus é justiça. Então o povo foi engolido pela terra, simplesmente tentaram uma rebelião, né, contra os escolhidos de Deus ali. No século 21 é a mesma coisa no nosso tempo aí. Muitas vezes nós não acreditamos, como eu acabei de falar aqui. Jesus está voltando, irmão. Precisamos colocar nossa vida em ordem, precisamos acreditar mesmo. Não podemos ficar com vontade de ir lá para o mundo. As pessoas estão colocando as coisas, esquece isso. O que é do mundo é do mundo. Esquecemos o lado espiritual da coisa, é uma guerra. O que está lá, irmão, é guerra. Não tem nada para nós lá. Muitas vezes, muita coisa precisamos evitar, e podemos evitar, mas o inimigo ele tenta nos estragar. E não podemos dar ouvidos a isso. Nós temos que dar ouvido ao manual que está aqui na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Né? E para a gente acabar aí, voltando ao capítulo 20. Vamos voltar lá.
Aleluia, glória a Deus. Vemos as mesmas coisas aí, vamos no capítulo 8. O povo murmurando, o povo brigando, já se passaram um bom tempo aí, né? E acontece uma situação aqui. Eles estavam numa cidade onde não tinha água. Literalmente entraram na cidade e falou: você nos trouxe mais uma vez, Moisés, aqui não tem água. Tem parte do deserto que nós sabemos que não tem água. Foi simplesmente o que aconteceu. E mais uma vez Deus testando a fé do povo ali, de confiar. Porque se Moisés orasse lá, irmão, ia sair água em qualquer lugar ali. Mas foram na rebelião, foram na raiva, deixaram seus corações exaltados ali, contra aquilo que estava sendo feito ali por Deus. Vamos lá, versículo 8, capítulo 20. Né? Versículo 6, desculpa. Então Moisés e Arão saíram dali, e o povo estava, saíram dali onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés, versículo 8, pega o bastão, pega o cajado que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo na frente de todos, né? E todos eles, né? E dei ordem à rocha, e dela sairá água, e assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber ao povo e também aos animais, né? Então nós vemos aí, Deus deu uma ordem para Moisés. Deus dá uma ordem específica. Dê ordem à rocha e sairá água dessa rocha para alimentar, para beber os animais, para tudo. Para dar força a vocês que estão aí. E essa foi a ordem de Deus. Aí nós voltamos lá no começo que eu falei, lembra dos pequenos detalhes que Deus olha, de obediência, de sacrifício, de matar animais, toda aquela situação ali. Deus deu uma grande ordem específica para ele. Simplesmente fale a rocha, Moisés, que vai sair água, né? Será que foi isso que aconteceu, irmãos? Vamos caminhar aí do versículo 9 até o versículo 10, que fala o seguinte: então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? E aí, irmãos, esse detalhe aqui que Moisés simplesmente já estava cansado. E nós sabemos que é difícil mesmo, cara. Queríamos que essa igreja estivesse lotada, pessoas, todo mundo convictos, querendo Deus na vida deles, mas nós estamos vendo aí, ó. Poucos, somos poucos. As pessoas não querem ter compromisso com Deus, não é verdade? E nós vemos aqui, voltando sobre isso, não é fácil cuidar das pessoas, de pessoas, irmão. Tem hora que é difícil mesmo, enche o saco. A gente tem que pensar bem, orar a Deus, falar: Deus, me dê paciência, dê sabedoria, vai direcionar o povo, a palavra certa ali, para que os irmãos possam entender a mensagem, e pela misericórdia eles se arrependerem, né? Então nós vemos aqui, cara, Moisés, né? Escute o povo rebelde, com raiva do povo, estava já cansado. Simplesmente ele dá 2 pancadas na rocha, sai água, irmão. Esse foi o golpe que, né, tirou ele ali da promessa de Deus, cara. Nós vamos ler daqui para frente aí, né? Deus não queria que fosse dessa forma, cara. Deus não queria, né, que fosse dessa forma aí. A sua raiva ali acabou descontando ali, não obedecer, simplesmente Deus falou: fale a rocha que vai sair água, Moisés. Ele bateu com um bastão que Deus deu para ele ali. Esse bastão foi usado por muitas coisas, esse cajado, né? 40 anos caminhando com Moisés, não aprenderam, até Moisés pecar contra Deus. Moisés pecou contra Deus naquele momento ali, e nós começamos a lembrar da confiança.
Moisés perdeu a paciência. Lá no versículo 11, continua aí o fim da história. Fala o seguinte: Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com um bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé, versículo 12, suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Simplesmente Deus falou: vocês não vão entrar, vocês não vão levar esse povo aí. Nós vemos aqui os detalhes, todo mundo leu aqui e viu que Deus tem detalhes. E hoje, o século 21, será que esses detalhes desapareceram aqui no manual, a Bíblia Sagrada? Será que tudo realmente desapareceu? Né? Moisés perdeu a paciência. Deus abençoou, mandou a água, matou a sede de todo mundo mais. Falou: Moisés, você perdeu a bênção. Você me desonrou. Você mostrou que realmente a fé é insuficiente. Através da tua vida, através dessa rebeldia, através da sua raiva. E assim muitas vezes acontece conosco, irmãos. Nós que estamos aqui, para a gente acabar, para ir para a ceia já. Deus nos deu responsabilidades para cuidar do povo, para cuidar das pessoas. E não podemos falhar com Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, amém? Todos nós que estamos aqui, seja o pessoal que canta aqui no louvor, tem que ter vida com Deus. Quem prega tem que estar direcionado por Deus. Não podemos deixar nossas vontades falar mais que a palavra de Deus. Porque Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, irmão. Né? Então assim, as pessoas olhavam para Moisés e Arão ali, eles viam Deus, amém? Eles viam a face de Deus sobre eles ali. Eram pessoas direcionadas por Deus. E simplesmente fraquejou no final ali, mostrando fraqueza de fé, raiva. Descontou tudo aquele povo ali, xingou eles. E naquilo ali, ele acabou perdendo a sua caminhada ali. Né? Foi para o céu, foi. Só não entrou. E Deus direcionou, nós sabemos aí, que vai ser Josué e Caleb aí, não é verdade? Até entrar na terra lá e vamos continuar estudando, para não gerar muito aí. Por isso fica de pé no teu lugar. Vamos preparar para a ceia. Essa é a mensagem nessa noite. Mas, e aí? Deus falou para Moisés: fale a rocha. Mas ele bateu 2 vezes com raiva a rocha. Perdeu a paciência ali com o povo. E perdeu, cara, a oportunidade. Mais uma oportunidade que ele fez lá, de abrir o mar vermelho, das pragas, tantas aquelas coisas que aconteceram ali, de entrar, já velho, né, na terra prometida. Isso serve de exemplo para todos nós que estamos aqui, ó. Todos nós que estamos aqui, e somos pessoas, que ministram vida de pessoas, que dá testemunhos, temos que tomar cuidado, para não deixar as nossas vontades tomarem conta da palavra de Deus. Que Deus, Ele age nos detalhes, não podemos esperar perder os detalhes do nosso coração. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida nessa noite aí. Né? Esqueça o mundo, irmão. Esqueça as promessas de lá, não tem nada para nós não. Lá só tem armadilha, destruição. Nós vemos aqui o povo, o tempo todo foi o quê? Destruído, consumido com as suas vontades. Até o profeta aqui acabou pecando, perdeu a paciência com o povo ali. E não desfrutou ali, sabe o que ele estava buscando ali. Deus deu para outro. Nós vamos orar. Pode já tirar a ceia aí. E nós que estamos aqui agora entrando em comunhão, isso tudo é importante, irmão. Tudo isso aqui é importante para Deus. Isso aqui não é brincadeira, não. São detalhes, mas detalhes importantes que Deus se importa. Porque é o momento aqui que a gente lembra o que o Jesus fez ali na cruz por todos nós. Levou nossos pecados e nós renovamos a nossa aliança. Nosso compromisso de caminharmos, de carregarmos a cruz. Né? E sabemos que essa cruz não é fácil. A maioria das vezes ela é sofrida, porque as vontades vêm. Nós vemos o mundo oferecendo tudo para nós, todo mundo ganhando tudo, e nós muitas vezes estamos perdendo. Mas vamos ganhar a salvação, a vida eterna. Mas Deus esqueceu de nós não.
Ele tem promessas aqui para nós também, como Ele fez lá, com aquele povo israelita ali. Ele abençoou o tempo todo, Ele vai nos abençoar também. Então, confiança é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Não podemos perder a confiança em Deus, por mais que tudo esteja difícil. O povo fica dando volta ali, 40 anos ali, não enxergaram a bênção, não creram que Deus era possível de dar aquela terra para eles. Eles pensaram nos problemas, mas não pensaram na bênção de Deus. Lembre-se, você não está sozinho, Deus está conosco, Ele não esqueceu de nós. Ele vai nos dar conforme as nossas necessidades. Por isso, não perca, irmão, a confiança em Deus, que se perdermos, vamos cometer esse erro como Moisés cometeu. Deus deu uma ordem, fala, é a rocha, mas ele estava com raiva do povo, e descontou a sua raiva na rocha ali, e mostrou fraqueza para o povo ali. Que Deus é esse? Não, se está tudo desmoronando, nós vamos continuar louvando a Deus desmoronando. Se está tudo difícil, nós vamos continuar louvando a Deus sendo difícil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós estamos da fé aqui. Vamos já orar direto aí pela Santa Ceia. Precisamos ser ministrados, porque todos nós já temos o conhecimento aí, essa ministração aí, essa nova aliança. Nós temos mais objetivos para terminarmos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar por esses pães, queremos orar por esse cálice, Senhor. Nós sabemos o significado profundo, o tanto que o Senhor sofreu, vendo Jesus, o seu único filho, sendo morto ali na cruz, por causa do meu erro, por causa do erro de toda essa igreja, por causa do erro de toda a humanidade. Mas nós escolhemos caminhar com o Senhor, Jesus. E eis que nós estamos aqui entrando em comunhão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas eis que nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando, sendo humildes na Tua presença. Nós precisamos do Senhor, Deus. Por isso, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica. Como o Senhor fez ali na vida de Paulo, traga libertação. Se tiver alguma coisa travando a nossa vida, impedindo de nós crescermos espiritualmente, que o Senhor nos mostre e possamos buscar essa libertação, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós oramos, consagramos esses alimentos ao Senhor, e nós como igreja, nós entramos em comunhão, em nome de Jesus. Pode servir, que você segure por um instante aí. Você que está em casa, está acontecendo a Santa Ceia. Se você está aí, quer voltar para Jesus, peça perdão dos seus pecados, seus erros. Pega um pão, qualquer alimento aí, um suco. Fala: Deus, eu quero renovar minha aliança. Eu quero voltar para o Senhor. Eu não aguento mais estar aqui no mundo. Faça isso como um ato de fé, porque Deus, Ele conhece o teu coração. Você que está em casa aí, e nós que estamos aqui, que você adora o Senhor. Fala: Deus, muito obrigado, Senhor, tem misericórdia de mim. Que eis que eu estou aqui para ser fortalecido. Fale para Deus. O ano está seguindo e nós estamos aqui em comunhão. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos aproveitar. Cante essa canção, um pedacinho dela. Vamos adorar o nosso Deus. Nós temos ainda 10 minutos para acabar o culto. Nesse 1 minuto aí, que possamos adorar o nosso Deus. Falar: Senhor, me fortalece, Senhor. Fortalece a fé dos irmãos que não estão aqui, que não puderam estar aqui nessa manhã. Que para que semana que vem eles possam estar aqui em comunhão também, sendo ministrado no teu aprisco, Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado por essa comunhão, Senhor, maravilhosa. E nós, como igreja, estamos em comunhão neste momento. Comemos o pão, bebemos este cálice. Por isso, irmão, pega este pão, beba este cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus. É para Ele. Então você que está ouvindo essa mensagem aí na sua casa, volte para Jesus. Para de reclamar da vida. Confie em Deus, Ele vai mudar a tua vida para sempre. Que Deus abençoe vocês que estão aí. Amém? Glória a Deus. Estou finalizando nosso culto aí, mas o culto abençoado aí. Fica essa mensagem para uma grande reflexão. Deus age nos detalhes, irmão. Não podemos perder os detalhes dessa palavra aqui, jamais. Amém? Vamos orar para nós ir embora? Onde tivemos nosso evento aqui, os irmãos do Rio de Janeiro. Os caras é bênção, graças a Deus. Passei o dia com eles aqui, pude absorver muitas coisas da vida deles, cara, da comunhão com Deus. E que Deus possa abençoá-los lá no Rio de Janeiro lá. E também todas as bandas que vieram aqui. Foi o nosso primeiro evento aqui. O Vitor tem feito todo ano aqui o Rock em Cristo. E glória a Deus. Mais uma vez o nome de Deus foi glorificado. E tivemos um momento de comunhão aí, maravilhoso, com os irmãos. Em nome de Jesus, em breve teremos mais aí. Em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos nós que viemos aqui. Estamos satisfeitos. Que o Senhor abençoe todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos aqueles que têm colaborado com essa igreja, Senhor, com esse ministério, Deus. Nós te louvamos que a bênção do Senhor seja completa na vida de todos aí, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa porta aberta aqui. Muito obrigado por o evento de ontem aqui, por tudo que o Senhor fez aqui. E tem nos abençoado. Nos dê sabedoria para que possamos conduzir o nosso ano aí, diante dos eventos que vão acontecer. Leve cada um em paz para suas casas. Dê um mês aí, Senhor, nesse mês de fevereiro, um mês abençoado em nome de Jesus. Que possamos ver grandes coisas do Senhor acontecer na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos relacionamentos, nos nossos sonhos, ó Pai, conforme a Tua vontade, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até domingo que vem, às 10 horas da manhã, vamos estar recebendo aí a Doril vai estar ministrando a palavra aí, para nós aí, em nome de Jesus.